indígenas. Qual é o seu lugar na história do Brasil? Normalmente invisíveis enquanto sujeitos históricos. No entanto, nas últimas décadas, os historiadores vêm demonstrando o protagonismo dos indígenas tanto na questão dos conflitos de terra, como também na sua resistência em relação à política assimilacionista dos governos colonial, imperial e boa parte do período republicano. Paulatinamente, os indígenas vão passando da invisibilidade construída para o protagonismo conquistado. Nos dias de hoje, são mais de 305 etnias. Quando os colonizadores portugueses desembarcaram no Brasil no século XVI, ali habitavam os Puris, Tupinambá, Yanomami, Guarani, Aimoré, Tupiniquim, Botocudo, Goitacá, Pataxó, Bororó, Tapajós, Charrua, Tremembé, Carajá, Chavante, Caeté, Potiguar, Tapuia, Jurunas, Abacaxis, entre muitos outros. O objetivo desse documentário é mostrar tão somente a presença dos Puri e Coroado, indígenas que habitaram a região serrana fluminense, onde havia igualmente os Coropó e Goitacá. A Carta Geográfica elaborada em 1767 descrevia a região serrana como sertão ocupado por índios bravos. Naquela época, a palavra sertão significava que estava distante da costa marítima. Já índios bravos, o fato de não terem sido ainda aldeados ou catequizados. Vamos conhecer aspectos culturais dos Puri e Coroado através dos relatos dos viajantes europeus que tiveram contato com eles no século XIX. Formavam o mesmo povo em um passado não muito remoto, partilhando língua e cultura, mesmo após a divisão ocorrida entre seus clãs. Atualmente, os Puri e os Coroado não mantêm mais essa divisão. Essa separação se sustentou por algumas gerações e explorada politicamente pela coroa portuguesa e pelo Império Brasileiro. Tiveram contato com os Coroado e Puri o mineralogista John Maue, o botânico francês Auguste Saint-Hilaire, o pintor francês Jean-Baptiste Debré, o paleontólogo, médico, geólogo e zoólogo alemão Hermann Bussmaster e o barão suíço Johann von Tschudi. Pela região também passaram, em 1815, o príncipe William Vide Nieuwide e o naturalista Frans Hess. Ainda que os relatos dos viajantes tragam um juízo de valor extremamente preconceituoso, são válidos os registros em relação à vida material e cotidiana dos índios naqueles sertões. Os sertões do Vale do Macacu pertenciam ao município de Santo Antônio de Sá. Esses sertões eram oficialmente interditados para que através dele não evadisse clandestinamente o ouro extraído do território mineiro. Com a queda acentuada da produção de ouro em Minas Gerais no último quartel do século XVIII, houve uma emigração da Zona da Mata para a região fluminense de garimpeiros em busca de lavras de ouro nos afluentes dos rios Grande e Negro. Um dos precursores foi o grupo de Manuel Henriques, conhecido pela alcunha de Mão de Luva. É muito provável que tivessem tido auxílio de povos indígenas, pois era impossível penetrar na floresta sem o auxílio dos mesmos. O
houve repressão em relação à ocupação clandestina daqueles sertões, com a prisão de Mão de Luva e todo o seu bando. No ano de 1785, o vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza autoriza o povoamento oficial daqueles sertões, doando Sesmarias a quem desejasse ali se estabelecer e se afazendar, dando uma atividade produtiva à terra. Iniciava-se a ocupação oficial dos sertões do Vale do Macacu. Além dos naturais da capitania de Minas Gerais que receberam Sesmarias, colonos portugueses provenientes de Açores e da Ilha da Madeira imigraram para aqueles sertões. Outro grupo que também partiu em busca de terras nesses sertões foram as famílias de colonos suíços, que abandonaram a vila de Nova Friburgo buscando terras mais férteis. De início, iniciou-se a exploração do ouro de aluvião. Mas esgotado esse minério, os beneficiários dessas terras passaram a derrubar a mata, plantando na clareira roças de milho, feijão, fumo, tubérculos, frutas, estabelecendo engenhocas e pequena criação de animais. Anos depois, viria a fase de plantação de café. Ainda assim, poceiros recorriam à ocupação clandestina, infiltrando-se sorrateiramente em terras indígenas, fazendo derrubadas, iniciando plantações e legitimando depois as terras usurpadas. Tudo isso contribuiu para a perda cada vez maior de terras legitimamente ocupadas pelos indígenas Coroado e Puri. No noroeste da província fluminense, já se encontravam instalados aldeamentos fundados pelos frades capuchinhos italianos desde o final do século XVIII. Um deles foi o aldeamento de São José de Leonissa, da Aldeia da Pedra, atual município de Talcara, e outro onde é hoje o município de São Fidélis. Ainda que com recursos bastante escassos, iniciam a construção de uma igreja no ano de 1799, auxiliados tão somente pelos indígenas. Depois de 10 anos de trabalho, inauguram a igreja em 23 de abril de 1809, dedicada a São Fidélis de Sigmaringa, um dos raros patrimônios históricos do período colonial no estado do Rio de Janeiro. Já o aldeamento de São José de Aldeia da Pedra, fundado por monges franciscanos, se orgulhavam de ter batizado mais de 700 coroados, 200 puris e alguns botocudos. Os viajantes encontraram essas duas aldeias bem miscigenadas. Diferentemente dos jesuítas, que excluíam qualquer branco junto aos indígenas, os capuchinhos promoviam a miscigenação nos aldeamentos com a finalidade de enfraquecer a prática da cultura puri. De acordo com Burmeister, eram poucos os indígenas que ainda residiam, sendo o povoado habitado também por brancos, negros e mulatos. Tchud visitou os dois aldeamentos e igualmente reforça a imagem de miscigenação. Em 9 de março de 1814, o príncipe regente Dom João VI cria o município de São Pedro de Cantagalo, desmembrando-se de Santo Antônio de Sá. A partir de então, os sertões do Vale do Macacu passa a ser o município de Cantagalo. O aldeamento da Aldeia da Pedra, além de doutrinar os índios na religião cristã, objetivava civilizá-los, o que significava fazer com que abandonassem a prática do nomadismo e adotassem o modo de vida dos luso-brasileiros, a exemplo do trabalho fixo na terra, garantindo com isso a mão de obra barata. O mesmo serviu para as lavouras dos novos colonos na região. A política assimilacionista, lançada desde meados do século XVIII pelo Marquês de Pombal, era retomada e predominava a proposta de incorporar os índios ao império como cidadãos civilizados para servir ao novo Estado,
com o abandono de suas culturas e a apropriação de sua força de trabalho. Burmaster nos informa que na puberdade a separação de rapazes e moças era rigorosamente observada. As mocinhas são afastadas do convívio da família na primeira menstruação, vivendo isoladas. Findo esse período, já podem se casar e recebem, ainda no isolamento, presentes de seus admiradores que pode aceitar ou recusar. A oferta de um presente equivale a um pedido de casamento e a aceitação significa a escolha de seu parceiro. Debris ressalta que, enquanto a indígena poderia casar-se quando atinge a puberdade, o homem somente poderia, depois de ter dado prova de coragem na guerra ou quando trazia um prisioneiro para a tribo. O casamento resultava da vontade dos nubentes e do consentimento dos pais. Um fato curioso foi de um homem branco curado por um indígena. Oferece a ele uma boa recompensa para que desse a composição do remédio. O indígena se recusa a dar a informação e foge. O segredo que lhe fora transmitido pelos seus antepassados é religiosamente preservado. O povo indígena Puri é originário de 4 estados do Sudeste: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Ocupou tradicionalmente toda a região banhada pela bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Projeto iniciado em 2011 pelo historiador Tutuxamum Puri, existe o movimento indígena Texemim Puri, composto por puris desses 4 estados que realizam pesquisas sobre a história, língua e cultura de seu povo. Entre os objetivos específicos, o ensino e prática da língua Puri, registro dos saberes de anciãs e anciãos da comunidade Puri e a preservação coletiva de suas práticas culturais. O movimento igualmente apoia educadores interessados em incluir conteúdos da história e cultura Puri em seu trabalho pedagógico. O movimento Texemim Puri é uma organização indígena formada por puris dos 4 estados de ocupação originária do nosso povo: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O projeto Texemim Puri se originou das pesquisas de retomada da língua, da cultura e da história do nosso povo, iniciadas em 2011, e se constituiu como grupo em 2017. Petina Iné 2011, Ronré Arequinteque Boaceprica, Trina, Agarrontiá, Anserron Eitarrentaprica. Muiá Agarron Eichemin Sateprica, Taquinjerron, Etiarré, Rinó, Yunhun Tarrentaprica Tchá. Obuguri Itanaji, Obuguri Itanaji, Guaxantie, 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 Akanjana, Machechimba, Akanjana, Machechimba, Obuguri Itanaji, Obuguri Itanaji, Guaxantie, 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 Akanjana, Machechimba, Akanjana, Machechimba.